Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda honra e toda glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso estudo de hoje é sobre a justificação. Está em Romanos 3, do 21 ao 28, que diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a fé que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Ora, pois, a jactância foi de toda excluída, por quê? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, justificação é o ato judicial de Deus, no qual ele declara o pecador arrependido, livre da culpa e condenação, e o restaura ao favor divino. Realiza-se quando o pecador confia em Cristo, nos méritos de Cristo, para a salvação, porque nós, por nós mesmos, não tínhamos condição de pagar o preço da nossa salvação. Mas Jesus Cristo, ele tinha, ele tem, e todos os méritos são deles. Nós recebemos a salvação totalmente de graça. Deus declara justo o ser humano perante o tribunal da justiça divina. Deus diz: a partir de hoje que você se arrependeu, confessou os seus pecados e aceitou o meu Filho Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você está justificado. Você, a partir de hoje, passa a ser uma pessoa justa, pela justificação que Jesus Cristo realizou, pela justiça de Jesus Cristo. O pecador, o homem está condenado porque ele quebrou a lei e desafiou a Deus. Gênesis 17, 19 diz o seguinte. Gênesis 3, 17 e 19 diz o seguinte. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenando não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida.
Ela produzirá também gados e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que a terra tornes, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a terra se tornou maldita. É culpa do pecado tudo que acontece na terra. Morte, guerra, fome, doenças, desemprego, desigualdade, tudo foi culpa da desobediência do homem a Deus, do desafio que o homem fez a Deus, mesmo tendo Deus avisado. O ser humano quebrou a lei, quebrou a vontade de Deus, foi contra a vontade de Deus. Isso foi como um desafio. E isso tudo acontece tanto com justos como injustos. Enquanto estivermos aqui nesta terra, que é dominada pelo pecado, nós vamos sofrer doenças, nós vamos passar, às vezes, dificuldades, nós vamos ter dias bons e dias maus. Dias bons e dias maus. Quando vem o sol, ele vem sobre a casa do justo e do injusto. Quando vem a fome, ela vem para todo mundo. Quando vem a sede também. Mesmo aqueles que servem a Deus aqui na terra passam às vezes por dificuldades para ser provado a fé. Porque é muito fácil você dizer que ama a Deus quando tudo dá certo. O grande propósito é você louvar a Deus quando tudo está dando errado. Foi o que o diabo falou para Deus lá no livro de Jó. Mas também tu dá tudo a Jó. Tira tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. E Jó não blasfemou. Então nós devemos aceitar isto, que a terra, depois do pecado, ela se tornou maldita. E nós, mesmo nós que somos crentes, nós vamos ficar velhos, o corpo vai ficar doente cada dia mais, e nós também iremos morrer, este corpo vai morrer. Mas nós temos a garantia da vida eterna, graças e exclusivamente a Jesus Cristo. Em Cristo, o cristão está absolvido da culpa e liberto da condenação. João 3:16, do 17 ao 18, diz o seguinte. João 3:16, do 17 ao 18. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, todo o ser humano
está condenado. É a Bíblia que diz. Mas quando ele crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é regenerado, justificado, santificado e ele vive uma nova vida, ele é nova criatura. Uma vez por o ato da justificação é um ato que somente Deus pode fazer e não precisa ser repetido. Quando Deus declara o ser humano justo através dos méritos de Jesus, ele está fazendo algo que só ele pode fazer, porque ele é o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra, Criador de anjos, Criador de homens, Criador de animais, Criador das árvores, da água, do ar, de tudo. Então é um ato que só ele pode fazer. Em Deuteronômio 32, versículo 39 e 40 diz: Vede agora, eu sou, eu somente, nenhum outro Deus, com letra minúscula, além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto as mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna. Uma coisa que você deve ver na Bíblia é que quando fala do Deus eterno, o D é maiúsculo, o D de Deus é maiúsculo. E quando fala de falsos deuses, é o D minúsculo. Quando é colocado deuses com D minúsculo, está falando dos falsos deuses, de demônios, de criaturas, até de homens que se dizem Deus na terra, existe. Quantos já morreram dizendo que eram Jesus Cristo? Quantos? Centenas, dezenas, durante toda a história, depois da vinda de Jesus, se declararam Jesus para tirar bens materiais de pessoas de boa fé, enganar pessoas e enriquecer. Em Brasília nós temos um que se diz o Cristo. Mas Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai aparecer nas nuvens. E os anjos que vão descer para buscar os salvos. Está em Mateus 24. Então, uma vez por todas, Deus atribui a justiça de Cristo àquele que crê em Cristo, uma vez por todas. Romanos 6,15. Romanos 6,15 fala isso. Uma vez por todas. Romanos 6,15 fala o seguinte: e daí havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não é porque Deus justificou a gente, nos justificou, que nós vamos viver no pecado. Como dissemos, uma vez por todas, Deus atribui a justiça de Cristo àquele que crê em Cristo. E não é porque Deus declarou o homem agora justo que ele vai viver no pecado, vai viver na corrupção, vai viver como o mundo vive. Não.
Ele agora é nova criatura. Então, repetindo, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. De modo nenhum nós podemos novamente viver no pecado. Isto concede ao cristão um estado permanente perante Deus. Restaura a nossa relação com Deus. O homem se afastou de Deus. O homem pecou, teve o pecado original de Adão e Eva, e nós também pecamos. Pecamos e até aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e ser declarado justo por Deus, nós continuamos pecando. E às vezes nós erramos. Talvez por falta de conhecimento, por falta de saber a verdade. Mas quando nós sabemos a verdade, nós cristãos, nós abandonamos aquele erro. Nós abandonamos aquele erro porque está em nosso coração o desejo de agradar a Deus em todos os nossos atos. Se nós sabemos uma coisa que é verdade, nós não vamos mais viver na mentira. Então, ainda temos alguns estudos sobre a justificação, mas fazemos isso aos poucos, porque são muitos versículos, são muitas coisas que temos que analisar e pensar. Tanto eu como você. Deus nos declarou justo. E como isto aconteceu? Foi graças à onipotência de Deus, à onisciência, à onipresença. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade e Ele, através do seu soberano governo, Ele sabe quem realmente aceitou a Cristo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E Ele, então, declara esta pessoa justa. Não pela própria justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo. Isso que nós temos que colocar no nosso coração e na nossa mente. É a justiça de Jesus Cristo que faz Deus nos declarar justos. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia, Pai. Graças te damos pela nossa vida e pela tua suprema soberania, o teu desejo, a tua vontade, a tua autoridade de, através dos méritos de Jesus Cristo, nos declarar justos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.